Sejam bem-vindos ao PodPed. Eu sou a Gabi, ela é a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Olá, mamães! Hoje temos um convidado muito especial, Dr. Francisco Solano. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E se apresenta para o pessoal que não te conhece, qual que é a sua especialidade. Bem, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Gabi, Linelli. Meu nome é Francisco Solano, eu sou cirurgião pediátrico formado na Universidade de Volta Redonda, Unifoa, e especialidade em cirurgia geral e cirurgia pediátrica aqui pelo Hospital Guilherme Álvaro de Santos. Já concluí a minha especialidade, a segunda especialidade, há 20 anos aproximadamente. Para início de conversa, gostaria muito de agradecer o convite e espero esclarecer algumas dúvidas aí, né? Tem muitas dúvidas aqui que as mães mandaram. Bom, acho que a principal, qual que é a importância de um cirurgião pediátrico? O que que faz um cirurgião pediátrico? Bem, essa é a pergunta que, antes de mais nada, vai atrair o especialista, né? O egresso da cirurgia geral para a cirurgia pediátrica. Quando você está na sua formação da especialidade, a ideia que você tem para a sua vida é a sua subespecialidade. Aonde você vai se aprofundar. Na cirurgia você tem as especialidades cirúrgicas e uma delas é a especialidade da cirurgia pediátrica. A cirurgia pediátrica ela é muito multifacetada. Ela tem uma abrangência grande dentro da estrutura hospitalar e também na assistência ambulatorial, seja ela em clínica privada ou em clínica pública. De uma maneira geral, o cirurgião pediátrico ele tem basicamente 3 áreas de atuação hospitalar. A atuação na terapia intensiva, seja ela terapia intensiva neonatal e pediátrica, a atuação das enfermarias, onde ele vai submeter as avaliações e aí definir se os casos são cirúrgicos ou não, e hospitalar em centros grandes na assistência às especialidades. Fora do hospital, a clínica privada, onde ele vai fazer a assistência às doenças principalmente ambulatoriais. E como que uma mãe pode saber se ela tem que levar o filho para ser avaliado? Toda criança tem que ser avaliada por um cirurgião pediátrico? Não, não, não. Quem vai definir a necessidade é o pediatra. O cirurgião pediátrico ele não é a linha de frente de assistência na maioria das doenças, salvo aquelas doenças que já foram diagnosticadas, por exemplo, numa ultrassonografia antinatal. Portanto, o cirurgião ele pode estar presente, inclusive, em algumas situações na sala de parto, como a gastrosquise. Entretanto, na vasta maioria das vezes, a equipe de pediatria, seja ela da terapia intensiva neonatal ou pediatra, seja ela o pediatra que é visitador na enfermaria de pediatria e principalmente os pediatras que fazem assistência da puericultura, seja em clínica privada ou em clínica pública, né? Então, sempre é melhor ter o encaminhamento do pediatra, né? Porque Sempre, não é toda criança que precisa dessa avaliação, né? sempre, É sempre, importante deixar sempre. registrado. E uma perguntinha, uma dúvida que bastantes mães mandaram para gente sobre a hérnia, hérnia umbilical. O que que é uma hérnia e se toda hérnia tem que ser operada? Vamos lá. A gente tem alguns tipos de hérnia e a hérnia umbilical ela é a mais frequente e é a hérnia que a gente mais avalia, né? A hérnia umbilical ela é uma falha do fechamento do assoalho da aponeurose da cicatriz umbilical. Ao nascimento, após a queda do umbigo, essa falha ela pode existir e na maior parte das vezes ela existe, seja um orifício pequeno, milimétrico ou até orifícios grandes. Com o passar do tempo e o crescimento da criança, a musculatura da parede abdominal, principalmente o reto abdominal, ele começa a se aproximar da cicatriz umbilical e, portanto, ocorre o fechamento dessa hérnia. Hérnia não é como a fimose fisiológica, quer dizer, não é esperado que o paciente tenha, que a criança tenha hérnia, mas ela pode se fechar normalmente até os 4 anos de idade, isso em se tratando de hérnia umbilical. Então, vocês poderiam me perguntar assim, então quer dizer que toda criança que tem hérnia umbilical eu vou aguardar até os 4 anos de idade para aí sim eu encaminhar para o cirurgião pediátrico e, portanto, após isso ele decidir se vai operar ou não? Não, nem sempre. As hérnias que têm
mais do que 1,5 centímetros de diâmetro. Então, você foi lá e ultrapassou o seu dedão, uma polegada. A minha tem 2 centímetros. Então, ultrapassou, é uma hérnia que provavelmente não se fechará. E o momento da cirurgia, muito provavelmente, vai ser decidido com o cirurgião. Na vasta maioria das vezes, nenhum cirurgião vai realmente intervir nesse paciente, salvo em algumas exceções, antes dos 3 anos de idade, né? E na maior parte das vezes, como a própria literatura diz, após os 4 anos de idade, se não houver fechamento. E a hérnia inguinal? Aí é uma Outro. situação diferente, né? Que pode, inclusive, tornar-se preocupante. Voltando um pouquinho para a hérnia de umbigo, são raros os casos onde eu tenho uma urgência em operar a hérnia de umbigo. A hérnia umbilical, dificilmente, ela vai ter um problema chamado encarceramento. Na grande Explica maioria para o pessoal o das que, vezes. que é essa palavra feia aí para as mães entenderem. O que, que é esse encarceramento da hernia umbilical? Então vamos lá. É como se eu tivesse um orifício onde o intestino ultrapassa esse orifício, que é a hérnia de umbigo, e não retorna. Isso se chama encarceramento. Isso pode ficar preso ali. Se for uma gordura intraabdominal chamada de epíplon, pode ficar ali e não causar grandes danos à criança, porém pode provocar dor e, portanto, necessitar a redução e, obviamente, cirurgia, ou o intestino ficar preso ali, encarcerado e provocar uma obstrução intestinal. Particularmente em 20 anos, eu nunca precisei operar nenhuma hérnia umbilical encarcerada, de urgência. Então, dá para ter uma noção exata de quão raro é o encarceramento da hérnia de umbigo. Já a hérnia inguinal, ela não vai se fechar espontaneamente. E o que é a hérnia inguinal? Durante a descida do testículo, que a origem é junto ao polo inferior do rim, e ao final da gestação ele adentra o canal inguinal e chega no saquinho, chega no escroto, né? Ele leva uma prega de peritônio chamado conduto vaginal. Isso tem que se fechar antes do nascimento da criança. Se ele não se fecha, nós temos então uma doença da persistência do conduto peritônio vaginal. Uma delas é a hérnia inguinal. Uma outra, super comum também, é a chamada hidrocele comunicante, que a gente pode falar um pouquinho dela depois. Essa persistência do conduto vaginal, como ela tem que se fechar ao final da gestação, se o paciente nasce antes, quer dizer, se é um prematuro, tem uma chance ainda maior. Então, atente-se às crianças, aos recém-nascidos prematuros, tem uma incidência maior de hérnia inguinal. E ela não vai se fechar. Não é porque ele ainda não terminou a sua formação que a hérnia inguinal vai se fechar, não. Nasceu, ela não se fecha mais. E essa persistência do conduto vaginal, ela permite que o intestino entre nessa persistência. E aí sim, ele com muito mais frequência do que a hérnia umbilical, ele pode entrar e encarcerar, ficar preso. E aí sim, provocar uma situação de urgência que é a hérnia inguinal encarcerada. Portanto, toda a hérnia inguinal diagnosticada precisa ser operada. O momento será decidido também com a equipe da cirurgia. Dá para fazer um acompanhamento e aguardar o melhor momento para fazer essa cirurgia eletiva. Só vai entrar na emergência se tiver acontecido essa complicação, Sim. que é encarceramento. Perfeito. Cirurgia eletiva é um procedimento programado. Sim. Só que não pode ser um procedimento assim. Eu posso aguardar as férias? É uma pergunta. Sim. Eu tenho férias em janeiro. Eu posso aguardar as férias? Nós estamos em agosto. Existe, neste período, o risco de encarceramento. Então, é temerário. Pode acontecer, como pode não acontecer. É certo que vai acontecer? Não. Mas também é certo que não vai acontecer? Também não. Então, uma hérnia inguinal diagnosticada, assim que o paciente chega na consulta com o cirurgião precisa explicar o diagnóstico e orientar que essa doença precisa ser operada.
Ah, mas quando que a gente vai precisar esperar? Algumas vezes o paciente ele tem outras doenças que precisam de algum preparo. Por exemplo, as cardiopatias. É óbvio que uma cardiopatia presente e de tratamento cirúrgico precede a correção cirúrgica de uma hernia inguinal. Sim. Entretanto, se eu estou lidando com um recém-nascido, um lactente, ou um pré-escolar ou um escolar que tem uma hernia inguinal, essa hernia inguinal precisa ser operada. É a mesma coisa que acontece com os nossos prematuros, né? Às vezes a gente chama vocês para avaliar, o bebê lá tá gravíssimo, 1,5 kg, mas já tá lá com a hérnia, a gente fica reduzindo até ele ter condições clínicas de operar, né? Exatamente, exatamente. Isso não quer dizer que ele pode ter também uma hernia encarcerada e, independente das condições clínicas, a gente tem que levar ele para uma urgência, que é um fato incomum, porém muito grave, né? Sim. Mas é claro, uma doença mais séria, ela realmente precede a hérnia inguinal. Então, nós vamos esperar, estando atentos à possibilidade do encarceramento. Tem um caso que aconteceu na nossa família, que tem uma criança que a gente pega para passar férias em casa. E ele chegou com 11 meses. Aí minha mãe pegou ele para passar o Natal, tudo. Quando foi trocar a fralda, que ela abriu, aquela hérnia de lá tá abaulada, enorme, do tamanho de uma mão, assim. Ela começou a gritar: Gabi, Gabi, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada aqui. Falei: calma, mãe, é só uma hérnia. Entrou em desespero. Ele veio passar o Natal com a gente, ele ia operar em janeiro. Ela já estava próxima à cirurgia. Mas ele chorava, aquilo aumentava, ele gritava. Desesperador, né, mãe? E quais são os sinais que as mães que têm um filho que tem a hernia inguinal e ela já está programando a cirurgia, que nem aconteceu, né, com a Gabi, mas qual é o sinal que a mãe tem que observar para saber se é uma urgência ou não? O que ela vai notar de diferente naquele abaulamento? Eu acho que é a principal dúvida das mães, né? Legal. O abaulamento é um sinal clínico da hernia inguinal. Então, todo paciente que tem hernia inguinal, ele vai ter o abaulamento. Algumas vezes a hérnia é tão volumosa que esse abaulamento ele vai ser presente na maior parte das vezes, onde a mãe vai trocar a fralda, por exemplo, e vai perceber que está sempre a hérnia lá. Ou ele é recorrente. A hérnia extrui, reduz, ela sai, entra e assim vai durante o dia. Então, qual seria o comportamento de uma hernia inguinal encarcerada? Primeiro, choro constante. Então, o bebê chora, né? Sim. Precisa saber se ele chora por causa da hérnia ou se a hérnia está lá abaulada porque ele está chorando. Então, você conclui, após avaliar o bebê, que ele estava chorando porque a fralda precisava ser trocada ou porque Era ele está com fome. muito calor, é fome, alguma coisa assim. Ou não, ou realmente, olha, ele tem esse abaulamento e tem um choro constante. A mãe, quando passa em consulta, nós normalmente explicamos e fazemos um exame em conjunto. Quer dizer, olha, toca aqui a hérnia, tá vendo como tá molinho? Ó, põe o dedo, olha. A hérnia vai reduzir, tá vendo? Por que a gente explica isso? Porque quando a criança tem um encarceramento, muda a característica do abaulamento. Então fica mais endurecido. Por vezes, inclusive, doloroso, é desconfortável, né? Você dá para perceber na criança que ela tem aquela hérnia, a gente reduz e não aconteceu nada. E naquele momento ela sente dor. E muda realmente a textura, é um pouco mais endurecido. E outros sinais aí, passando um pouquinho, avançando um pouquinho mais, já pensando num processo obstrutivo, vômito, né? E o abdômen mais distendido. Algumas mães perguntaram se no caso da hérnia umbilical, colocar moeda ou faixa adianta. Não serve para nada. Não serve para nada. Esse é um mito, então, É né? um mito, é um mito, é um mito. Tem gente que coloca, eu vou comprar um micropore e vou colocar porque a vizinha pediu, a avó mandou colocar. A orientação é que não serve para nada, tá? E principalmente outros objetos em contato com a pele pode provocar lesões na pele, né? Infecção Então, você põe também. infecção, você pode provocar uma escara. É como se você estivesse sentado na mesma posição por horas e horas. É como se você colocasse uma moeda no umbigo de alguém. Então, isso, a pele é muito fina do bebê. E com isso você pode provocar lesão. Uma moeda já é suja. E aí você vai causar um dano ao umbigo desnecessário. E sem nenhum resultado. Sem efeito Sem nenhum. efeito nenhum. Sobre testículos agora, um pouquinho. Tem alguns casos que o testículo não desce, só tem um na bolsa. Tem como resolver essa situação? É cirúrgico? Vamos lá. A descida do testículo, como eu comecei a falar da hérnia, ela tem que acontecer no final da gestação. Então, o seu bebê precisa nascer com os 2 testículos na bolsa.
Faz parte do exame físico do bebê detectar se os 2 testículos estão na bolsa ou não. Algumas vezes é um pouco difícil, porque tem o edema da genitália do bebê que pode dificultar um pouco este exame. Mas após uma semana, esse testículo é facilmente encontrado na bolsa testicular. Isso é fato. Bem, só achei um. E agora? E agora? O que aconteceu? A descida do testículo, ela pode ser um pouquinho mais demorada. Então, esse testículo que não desceu ainda, ele tem a possibilidade de terminar a sua descida até o 4º mês. Mas, quando não foi detectado o testículo na bolsa, nem que seja na primeira semana, precisa de uma avaliação do especialista. Isso é muito importante, tá? Mesmo com ultrassom, porque às vezes na maternidade acontece isso, a gente só acha um ali a hora que nasce. A gente solicita um ultrassom, tá ali na descida. Precisa do especialista. Tá. Porque esse testículo fora do lugar, ele é mais suscetível à torção. Então, ter um especialista junto, o especialista vai passar esses problemas, explicar como chegar ao diagnóstico e dar a devida orientação para a mãe. E o especialista vai acompanhar a descida do testículo. Então, é interessante que já encaminhe para o especialista. Até o 4º mês, esse testículo tem um pico alto de descida. Passou do 4º mês, se esse testículo não está na bolsa, a chance dele chegar até a bolsa até 1 ano de idade é bem pequena. Pode, mas é bem pequena. Portanto, após o 4º mês, se o testículo não está na bolsa, muito provavelmente, esse lactente vai precisar de uma intervenção cirúrgica. Resta saber que tipo de intervenção. É importante a gente saber que o testículo ele pode não estar na bolsa, mas onde ele vai estar? Vai estar na virilha ou não vai ser palpável, que é um testículo não palpável? Então, onde ele vai estar? Isso é importante, porque muda a estratégia da cirurgia. Mas isso é uma parte muito específica, que talvez não caiba a gente se aprofundar nisso aqui. Mas após o 4º mês, se, por exemplo, eu não vou encaminhar ele agora, porque a mãe tem outros afazeres e tudo, eu vou orientar e vou aguardar um pouco. Até o 4º mês pode aguardar, depois precisa mandar para o especialista. Para fazer esse segmento, esse acompanhamento. Exatamente. Né? É importante que após o 4º mês, a família já esteja preparada e sabendo que esse bebê vai precisar de uma intervenção cirúrgica. E quando acontece, uma mãe mandou na caixinha de pergunta, meu bebê nasceu com água no saquinho, é perigoso? Precisa operar? É diferente. Aí é diferente da hérnia inguinal, né? Eu falo normalmente para os pacientes, é bem mais tranquilo de lidar com isso, não se assuste. E muito diferente do testículo fora da bolsa, né? A hidrocele, que é a água no saquinho. A hidrocele faz parte das doenças da persistência do conduto vaginal, igual eu falei lá da hérnia inguinal. A hidrocele pode ser não comunicante, aquela onde essa persistência está fechada e ficou só a aguinha no saquinho. Isso pode absorver até o término do 1º ano de vida, se ela não for uma hidrocele gigante, né? Ela pode absorver até 1 ano de vida. E aí não vai precisar fazer nada. Vida que segue. Porém, ela pode ser comunicante. Eu tenho o líquido na bolsa testicular, que é a aguinha no saquinho, e ele diminui e aumenta. Diminui e aumenta. Vai aumentar mais. No bebê não tem um período do dia específico, mas se nós vamos tratar de crianças mais velhas, ao final do dia, por exemplo, uma criança que já anda e corre, eu tenho uma presença, um aumento do volume do escroto, do saquinho. Aí ela acorda de manhã, como ela está deitada, isso já reduziu, está mais murchinho. Então, esse é o comportamento da hidrocele comunicante. Essa hidrocele vai precisar ser operada. Mas como é que eu vou saber isso? Através desse exame físico, a ultrassonografia não vai pegar isso na maior parte das vezes. Alguns colegas pedem a ultrassonografia, que aí detectam a persistência, mas o valor
diagnóstico está na clínica do paciente, principalmente. Naquilo que a mãe observa e conta para o médico, para o E conta para o pediatra ou para o médico, cirurgião. e durante o exame físico, o cirurgião vai interpretar como comunicante ou não. Mas também, como não existe o risco de encarceramento do intestino, por exemplo, a gente espera todos até 1 ano de idade e vai operar depois. Sim. Nossa, eu nem sabia que operava hidrocele. Porque todas que eu acompanhei assim melhorou. Acho que era não comunicante. Não, comunicante, A com maioria, certeza, né? com certeza, a maioria. E o que as mães mais pedem, que elas mais têm dúvidas sobre fimose. O que é a fimose? Vamos lá, a fimose é a afecção que nós, cirurgiões pediátricos, mais atendemos no nosso consultório, no ambulatório. Faz, É o campeão é aí o campeão. E, realmente, toda criança tem, ao nascer, o que nós chamamos de fimose fisiológica, quer dizer, o prepúcio fechado. Tá? Algumas crianças a gente até consegue no bebê fazer isso, mas a grande maioria nós não conseguimos reduzir esse prepúcio. Isso é uma fimose fisiológica. Com o crescimento do pênis e a técnica para higiene, que é retrair até aonde dá, não é para fazer força, não é para machucar, retrair até aonde dá, e a higiene do prepúcio, isso vai descolando, 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 até que, ao final do 1º ou 2º ano de vida, nós conseguimos expor completamente a glande. Bom, então, isso que seria o caminho da fimose fisiológica até a exposição completa da glande. A fimose propriamente dita é a impossibilidade de exteriorização da glande, com o passar do tempo, formando um anel estenótico. Então, o que é isso? Eu vou tentar retrair o prepúcio e esse prepúcio não reduz. Algumas vezes não reduz completamente, aparecendo apenas o meato, o buraquinho de onde sai o xixi. Ou, eventualmente, eu tenho uma redução completa, porém, ela aperta com a glande, estrangulando a glande, formando um anel logo abaixo da glande. Então, isso continua sendo fimose, mesmo eu tendo a exposição da glande. E a fimose precisa fazer massagem? Ou elas gostam dessa massagem, as mães? Isso é um tema controverso. Existe, é importante, eu mais jovem, o cirurgião pediátrico ele tem um treinamento para falar assim, não é para fazer a massagem. Só que a literatura diz que um dos tratamentos é a massagem. Só que que a massagem é como se você estivesse fazendo uma força para esticar um pouco esse prepúcio e, com o passar do tempo, ele vai se alargando até permitir a exposição da glande. Neste caminho, podem existir pequenas lesões, algumas vezes detectáveis, que é uma sangradinha no prepúcio, outras até não detectáveis, que vão provocar, com o passar dos dias e meses, com esses exercícios, na formação de uma cicatriz. E aí, essa cicatriz não vai permitir a exteriorização da glande. Então, hoje é consenso que o exercício forçado, que é tentar reduzir com força esse prepúcio para a exteriorização da glande, isso não é mais útil, podendo provocar outras complicações. Pode piorar em vez de ajudar, né? Pode piorar em vez de ajudar. Então, passa uma boa higiene e que se tente puxar o prepúcio até o seu limite, né? Esticando a pele até o seu limite, sem provocar nenhuma lesão, de 4 a 6 vezes por dia seria o ideal. Nas trocas de fralda, você não vai fazer a higiene do bebê, Sim. Você vai puxar e vai limpar. Se, após isso, entre o 1º e o 2º ano de vida, a glande não está exposta, que a cabeça do pipi não está exposta, pode-se iniciar com o uso de pomadas, que é a base de corticoide, principalmente, que é a betametasona, a mais conhecida, né? Não tenho conflito de interesse nenhum aqui, que é a Postec. Ela funciona em mais de 90% dos pacientes até 4 anos de idade. Então, lembre-se que o tratamento inicial, se eu não tiver complicações prévias, o tratamento inicial da fimose é a higiene de quem tem os cuidados com a criança e, após isso, o uso do corticoide. Se não houver sucesso neste tratamento,
o caminho pode ser a cirurgia. Essa era uma dúvida que elas mandaram pra gente. Toda fimose tem que operar? Só aquela que não resolve? Não. Existem pontos que a gente precisa levar em consideração, né? Os serviços de saúde, né, em certos países, preconizam e orientam a circuncisão neonatal, por exemplo, né? É um tema controverso, mas orienta. Não é o nosso caso. E tem o tema religioso, né? Que algumas crianças são circuncisadas pela religião. Mas, pela fimose propriamente dita, não. O tratamento inicial é esse, e após isso o uso do corticoide, e se não houver sucesso, aí sim, o tratamento cirúrgico. Bom, acho que a gente respondeu a maioria das perguntinhas. Tem mais uma leva aqui de perguntinhas, né, Gabi? Mas a gente vai fazer num próximo vídeo. Gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui, foi muito legal. E deixa aí pro pessoal aonde você atende, onde você trabalha, quem gostaria de passar em consulta com você. Antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez pelo convite, né, à disposição de vocês para uma próxima oportunidade. E o meu consultório, o telefone é 3222-2866. Fora isso, aqui eu estou passando o meu número, mas sempre consulte o seu pediatra. Ele vai ter o cirurgião que ele confia e aquele que ele encaminha seus pacientes com frequência e tem bons resultados. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Temos vídeo todas terças-feiras e quintas-feiras às 19 horas. Tchau!